Muito boa tarde. Faltam 50 minutos para encerrar a minha palestra. Uma satisfação imensa poder retornar aqui a Sergipe, Aracaju, agradecendo a Federação Espírita que nos deu essa possibilidade de estar aqui com vocês, com gente tão agradável, meu coração saudoso desde a última vez que estivemos aqui, e espero que nesses momentos os nossos laços se unam cada vez mais, nos sentimentos bons e no desejo também de aprender um pouco, embora nos tenham rotulado aqui de comandante, eu acho que todos nós somos simples passageiros no voo da vida e a gente está aprendendo uns com os outros. Aprendi muito com o que eu vi com o menino, que de menino não tem nada, embora seu jeito doce de falar. E vamos refletir sobre a temática, da cura da obsessão. Quem se interessa por esse assunto, levante a mão. Vamos ver se o assunto é de interesse. Muito bem. Me surgiu uma dúvida agora. A gente está interessado em saber sobre cura da obsessão para aplicar nos outros, ou se porventura a gente poderia, quem sabe, usar em nós mesmos? Então, o primeiro alerta do nosso voo é o seguinte: tudo aquilo que a gente falar aqui é de aplicação pessoal. Não vamos pensar em ninguém, não vamos anotar para depois comentar com outra pessoa, dando indiretas para ela. Vamos comprar os livros para nós, porque o espírita sempre tem essa pretensão, vamos assim dizer, ou esse jeito de querer consertar o outro, não é? Outro dia, quando terminei uma palestra, uma pessoa adquiriu alguns livros para que eu autografasse, e ela comprou 20 exemplares. E cada um que ela me apresentava para autografar, ela dizia para quem era destinado o livro, e dava um perfil completo das questões daquela pessoa, Olha, essa pessoa aqui, ela é muito pessimista, ela é negativa, escreve uma coisa para ela. Esse aqui é fofoqueiro, não sei o quê, esse aqui é isso. E eu esperando a vez de chegar o livro dela. Eu estou esperando até hoje, porque dos 20 exemplares, nenhum era para ela. Diante das explicações que nós ouvimos aqui do menino, que retomou também as considerações da Ana, pensando numa possibilidade de cura da obsessão, eu me socorri de uma oração de Chico Xavier. Não porque as palavras da oração tenham algum sentido mágico que afastem por si só os espíritos. Nós já passamos da fase do pensamento mágico. Mas porque as expressões de Chico Xavier nos levam a condutas que vão curar, minimizar, diminuir as obsessões. Então, a oração, nós publicamos esta oração em um dos nossos livros, aqui e agora, é um dos capítulos do livro. E o Chico Xavier diz assim na sua oração: Senhor, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo,
ao ler esse primeiro trecho, eu já me senti impactado. Porque até um determinado momento, eu costumava orar como o Chico ora. Senhor, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam dos outros. E o Chico Xavier aqui pede para que Deus, a infinita luz divina, afaste as trevas que se projetam dele mesmo. E aí eu fiquei pensando, se Chico Xavier ainda tem trevas dentro dele, o que sobrou para nós? Primeiro sinal de cura da obsessão, autoconhecimento. Autoconhecimento que, segundo André Luiz, nos leva à humildade. Só quem tem humildade suficiente pode dizer isto: eu ainda sou um ser trevoso. Ou seja, de mim ainda não existe luz integral, 100%. A nossa condição humana, como todos nós sabemos, ela é um misto de luz e de sombra. De momentos em que nós alternamos gestos amorosos, mas de momentos em que muitas vezes nós nem nos reconhecemos pela forma com que agressivamente tratamos as pessoas. Então é importante que nós tenhamos humildade suficiente para começar a reconhecer em nós que, apesar de alguma luz que ainda temos dentro de nós, que já construímos, que já carregamos, em momentos em que nós até podemos aparentar aos outros que somos anjos, que somos espíritos de luz, sobretudo quando estamos no centro, em que necessariamente a nossa conduta tende a ser boa. Mas vamos ao centro uma vez por semana. Vocês já perceberam que no centro, muitas vezes, até a nossa voz muda? Meus irmãos, muita paz. Mas como é essa voz quando acorda na segunda-feira de manhã, ao cumprimentar as pessoas, ao se deparar com os contratempos naturais da vida? Não é que nós somos incoerentes, nós somos assim ainda. E muitas vezes nós espíritas tentamos apagar alguma sombra que ainda existe em nós. Ou não? Existe ainda sombra em nós? Há momentos que de fato somos luzes, mas há momentos em que somos trevas. Somos agressivos, irritados, impacientes. E às vezes, não por grandes acontecimentos, nós tropeçamos em pedras pequenas. O menino aqui deu o exemplo de uma situação corriqueira que, de fato,
mostra muito facilmente a nossa evolução espiritual, que é fila. Você quer saber como está a sua evolução? Examine o seu comportamento numa fila. Não necessariamente fila em evento espírita. Fila de banco, congestionamento, engarrafamento. Ou então fila de restaurante por quilo, em que aquela simpática senhora que está à sua frente, ela olha para o arroz e ela pega a colher e ela fica como se estivesse brincando com arroz. E arroz para cá, e arroz para lá, ela desliza, e você atrás. Mostrando toda a sua espiritualidade. Ela pega a folha de alface, levanta, e você atrás. Aí você já esqueceu que é espírita, que é cristão. Embora tenha feito na noite anterior uma palestra do não julgueis. Engarrafamento também. Eu já me vi numa situação que estava numa estrada, parou, o trânsito parou, um engarrafamento. Minutos ali, até então eu estava em paz. Coloquei ali uma musiquinha, comecei a ouvir a Rádio Web Fraternidade, as palestras, comecei a ouvir boa música, tentando me manter em paz. Mas eis que surge um motorista que vem pelo acostamento, cortando a todos, passando na frente de todos. E aquilo me trouxe um incômodo. Eu falei, meu Deus, está todo mundo parado, ele espertinho, quer cortar. E aí a fila começou a andar. E eu de olho no motorista. Até que, por conta do destino, acabou a faixa de acostamento e ele tinha que voltar para a pista. E isso aconteceu exatamente no momento em que eu estava passando. Ele deu uma seta, uma carinha assim sem graça, dizendo, deixa eu entrar. E eu falei, não, em nome de Jesus não vai entrar. Vocês estão me aplaudindo por isso? E aí ele não ficou incomodado com a minha atitude, de não dar espaço para ele entrar. Ele entrou atrás de mim, deu uma volta e me deu uma fechada na frente. Eu falei, em nome de Jesus, isso não vai ficar assim. Aí, corri atrás dele para fazer o mesmo. Quando tentei a manobra, eu senti uma pontada assim, forte na cabeça. E aquilo para mim foi um sinal de alerta. Eu falei, opa, é melhor parar com essa história. Segui meu caminho, cheguei no trabalho, a cabeça doendo. Resolvi ir ao posto médico. Pedi para a enfermeira medir a pressão. E ela media uma, media duas, olhava para mim, media 3.
E ela falou assim: o senhor passou algum nervoso hoje? Eu disse: vários. A sua pressão está 17. E aí vem aquilo que o menino falou, o raciocínio. O raciocínio que demorou para chegar no tempo, mas veio depois. E a tarefa é cada vez mais a gente conseguir antecipar esse raciocínio. No seguinte sentido: meu Deus, aonde vai me levar essa atitude? Eu poderia, em tese, ter desencarnado. Você já pensou que vergonha? Chegar no mundo espiritual, de repente encontrar o seu mentor, e ele iria me perguntar: mas De Luca, o que você está fazendo aqui? Não era para você vir agora, era... Falei: desencarnei. Mas desencarnou do quê? De uma fechada. Agora, vamos dilatar. Vejo as conexões com a palavra que o menino usou bem. Obsessão é conexão. Vejamos as conexões que naquele episódio de quase irracionalidade de ambas as partes, nós estamos fazendo. Eu me conectando com os obsessores dele, que me insuflavam, e ele se conectando com os meus obsessores. Não deixa barato, vai lá, fecha o carro dele, arrebenta a cara dele. Conexões com os nossos instintos mais agressivos, com as nossas paixões inferiores. E veja que o Espírito Verdade fala que o verdadeiro espírita é aquele que está o quê? Exatamente se esforçando para vencer as suas paixões inferiores, as suas más tendências. Não é aquele que já venceu, que já conseguiu. Porque quem já venceu, já conseguiu, não está mais encarnado no planeta Terra. Nós estamos numa escola, que é o planeta Terra, para, em nos autoconhecendo, saber quais são as nossas paixões, as nossas tendências inferiores, aquilo que nos rebaixa, aquilo que nos deprime, aquilo que nos torna mais animal. Jerônimo Mendonça, grande espírita de Ituiutaba, costumava dizer que todos nós temos um zoológico interior. Quais serão as feras que estão ainda dentro de nós? Que animais ainda gritam? Isso é tão verdadeiro que muitas vezes, né, no nosso dia a dia, a gente costuma fazer algumas referências nesse sentido. Olha, fulano, não mexe com ele, fulano é uma fera. Ah, fulana, é uma cobra. E às vezes a gente dá até a espécie da cobra. A jararaca, não é? Mas tudo bem.
Eu quero que a gente saia daqui consciente que essas feras estão dentro de nós. Sobretudo naqueles que estão na liderança do movimento espírita, das casas espíritas. O grande perigo é achar que nós não temos essas trevas. Que nós já somos espíritos evoluídos, fadados. Estamos aqui até por engano, na Terra, não sei o que aconteceu no departamento da reencarnação, que eu devia estar reencarnado em mundos superiores. E a gente se distrai. Não falo isso para que a gente fique constrangido, que a gente gere culpa. Não. É para que a gente gere apenas uma coisa que faz a gente crescer: consciência. E essa consciência que o Chico tinha: Deus, me ajude, irradie a sua luz, para que eu não deixe que as trevas que ainda habitam em mim se projetem. E quais são essas trevas? O que me distancia da luz e me leva à escuridão? Quais são aqueles momentos, aqueles meus hábitos, aquelas minhas tendências, aquelas coisas que, embora na frente dos outros eu não mostre, mas intimamente eu sei que acontece. Que estão no terreno das tendências inferiores, instintivas, primitivas, irracionais muitas vezes, porque é aí que se estabelecem os pontos de conexão com as trevas de fora. A gente está muito preocupado com as trevas exteriores, mas não está dando atenção às nossas trevas íntimas. E dar atenção aqui é no sentido de reconhecê-las no primeiro lugar, de admitir. Como Chico Xavier teve essa coragem. De que ainda dentro de nós temos aspectos não tão bonitos. A gente ainda tem aspectos feios. É que nem quando a gente vai tirar fotos, vocês já perceberam? Algumas pessoas, ou muitas delas, vai tirar foto, a gente fala: não, me tira assim desse lado, que esse meu ângulo é melhor. Eu não fico bem tirando foto desse lado. É assim, espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos ângulos bons, mas temos ângulos que também não são tão legais. E é o autoconhecimento que me permite ver, me identificar essas minhas trevas. Porque são elas que me levam, não só à obsessão, são elas que me levam à doença, muitas vezes. São elas que me levam aos conflitos de relacionamento. São elas que me levam ao vazio interior. São elas que me levam à debilidade da minha saúde mental, da minha saúde emocional. Por isso que tem uma música do Chico César. Encontrei com ele, inclusive, no aeroporto, numa outra oportunidade que estive aqui em Aracaju, e me recordo de uma música dele, num trecho em que ele diz assim, uma oração: Deus,
Deus me proteja de mim. Porque quando eu perco o controle de mim, além das conexões negativas, das obsessões, eu vou criando pedras no meu caminho. Então, quantas vezes, né? No que eu tenho me tornado, pegando a pergunta do menino, né? O que eu tenho sido? Como é que eu tenho lidado comigo? Como é que eu tenho lidado com os outros? Como é que eu tenho lidado com os nãos da vida? Como é que eu tenho lidado com as pessoas que pensam diferente de mim? Porque se a gente não olha para isso, nós vamos ter momentos em que a gente vai ficar tão perturbado, tão negativo, tão pessimista, tão agressivo, tão irritado, tão impaciente, aquelas pequenas pedrinhas de cada dia, né? Gonzaguinha falou disso numa música, são tantas coisinhas miúdas arrasando aos poucos o nosso ideal. As coisinhas miúdas. É alguém que não nos cumprimentou, alguém que não foi tão gentil conosco, alguém que negou um favor, alguém que não quis ficar mais ao nosso lado. O mundo não satisfez as nossas necessidades e desejos. A gente vai entrando num estado de tanta perturbação mental que muitas vezes eu penso que nem os obsessores às vezes conseguem ficar perto da gente. O obsessor chega e fala, nossa, está muito perturbado hoje. Deixa eu ir lá para o centro tomar um passe para ver se eu... A gente se auto-perturba. Não há obsessão sem um fenômeno anterior que é da auto-obsessão. Já pensaram nisso, gente? Toda obsessão pressupõe uma auto-obsessão. E que os obsessores vão colocando lentes de aumento, potencializando aquelas situações que de fato nos perturbam. Então é preciso ter o foco, observar, se esforçar, para que essas tendências inferiores, que a gente as conheça. Porque o autoconhecimento, ele tem um efeito impressionante, impactante, que nós, muitas vezes, espíritos, ainda não nos demos conta. Quando Allan Kardec perguntou lá em O Livro dos Espíritos, qual era o meio prático que nos permite vencer e não se deixar arrastar pelas dificuldades de cada dia. Vocês lembram dessa pergunta tão citada, mencionada? Kardec quis saber como é que a gente melhora na vida e como é que a gente não piora. E qual foi a resposta? Conhece-te a ti mesmo. Veja que os espíritos não falam, vá ao centro, tome passe, água fluidificada, faça um tratamento espiritual. Não que isso não seja importante, não que isso não seja uma ferramenta importante, mas nada disto vai dar certo se a gente não olhar para a gente mesmo, ter a coragem de se ver.
o que os psicoterapeutas dizem é que a partir do momento que a gente se conhece e se percebe e se reconhece sem culpa, o simples fato de se reconhecer nos leva a uma virtude que o Cristo colocou como a primeira do Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os humildes. E o fato de eu me reconhecer, por exemplo, irritado, ou vamos colocar aqui um defeito que em São Paulo tem muito, mas aqui em Sergipe eu sei que as pessoas já estão mais evoluídas, né? Impaciência. Né? Quando eu olho para mim, me analiso e reconheço, olha, eu sou uma pessoa muito impaciente. E aí eu vou mais fundo, eu sou impaciente porque eu quero as coisas tudo do meu jeito. Porque eu sou orgulhoso. Porque eu quero que as pessoas pensem com a minha cabeça. Façam o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Não sei se alguém se reconheceu assim. Em casa eu quero que todo mundo siga a minha cartilha. Tem que comer na hora que eu quero. Eu chego em casa já fiscalizando as coisas. Passo o dedo ali no móvel para saber se tem pó. Eu quero que a comida saia exatamente tal horário, que tenha tal quantidade de sal, nem mais nem menos. Os passeios sou eu que defino. Os caminhos sou eu que faço. As pessoas têm que gostar do que eu gosto. E quando alguém ousa, olha a palavra que eu usei, quando alguém ousa pensar diferente, aquilo sobe uma evolução espiritual. Então, quando eu reconheço eventualmente que eu estou assim, veja que bonito isso, não é que eu sou assim, eu estou. E eu estou aqui no processo exatamente de lapidar, de melhorar, de iluminar, de fazer diferente. E isso é muito terapêutico, porque a partir do momento em que eu olho para isto, que eu reconheço isso, embora seja um tanto desagradável, é desagradável, é que nem chá de boldo, é amargo, mas faz bem. Porque o que é que começa a acontecer no processo de autoconhecimento? O ego, ele vai o quê? Desinchando. O ego vai diminuindo. E a gente vai ficando o quê? Mais humilde. E quando eu fico mais humilde, percebe que o orgulho já diminuiu. Quando alguém diz não para nós, tudo bem. Quando alguém não nos cumprimenta, tudo bem. Talvez a pessoa esteja com dor de cabeça. Ou
Ninguém precisa tocar banda para mim quando eu chego. Eu vou me tornando aos poucos, porque isso tudo é um processo, mais manso, mais compreensível, mais humano. O autoconhecimento é terapêutico porque, a partir do momento em que eu me reconheço com tal característica, o simples fato de ter me reconhecido e aceitado que eu ainda sou assim, a partir daquele momento, eu vou deixando de ser um pouco menos daquela forma. Eu não sei se alguém me sinalizou o tempo que eu tenho, é isto? Tem algum irmão? Não sei quanto tempo eu tenho, se é que eu tenho alguma coisa. Faltam 4 minutos. Deus te abençoe. 10 minutos. Muito obrigado. Alguns anjos se manifestaram. Vocês percebem, gente? Não há caminho de autodesobsessão sem autoconhecimento. A gente precisa investir mais isso nos centros espíritas. Porque muitas vezes a gente está combatendo o comportamento e não está combatendo ou não está entendendo sentimento. Comportamento é sintoma. Nós precisamos ter grupos de autoconhecimento. Porque é isto que faz nascer em nós a consciência. E sem consciência não há transformação. Transformação interior. Porque a partir do momento que eu me reconheço ainda com trevas, com imperfeições, a partir do momento em que eu entendo que eu estou num processo de desenvolvimento, eu estou num processo de construção, um processo que vai levar muito tempo. Não é, gente? A erradicação do mal. Quanto tempo vai durar isso em nós? Se nós formos pegar a categoria dos mundos, nós vamos ver. A primeira apresentada por Kardec são mundos do quê? Mundos primitivos, não é isso? Depois de mundos primitivos vem o quê? Mundo, provas e expiações, onde nós nos encontramos. Tem mal aqui ainda? Tem. Basta você ver um debate político para você constatar que isso é uma verdade, não é? O próximo mundo qual vai ser? Regeneração. Todo mundo está sonhando, está louco para chegar e entrar na regeneração, com a ideia que o mal vai desaparecer. Será verdade? Não, o mal ainda vai existir. Ah, então o mal vai desaparecer no próximo mundo. Qual que é o próximo mundo? Mundos ditosos, mundos felizes. Lá vai ter o mal também? Sim, embora já não predomine como predomina hoje. Hoje o mal está predominando sobre o bem. No mundo ditoso, o bem vai predominar sobre o mal, mas o mal ainda vai existir. Quando é que o mal desaparece? No último mundo apresentado por Kardec. Até lá, não sei se alguém já está próximo de chegar.
Mas isso não quer dizer com que a gente tenha que ficar acomodado com o mal. O mal nos incomoda para que a gente olhe para ele, entenda, aceite e comece a trabalhar dentro de si, se esforçando para que o bem predomine. Isto não é tarefa de um dia, de um mês, de um ano, de uma encarnação. Isso é tarefa de todos os dias. E o enfoque é sempre o enfoque do presente para o depois. Há uma passagem belíssima do Espírito Amélia Rodrigues, narrada pela mediunidade de Divaldo Franco, em que Maria de Magdala vai ter o seu encontro pela primeira vez com Jesus. E ela estava com muito receio. Imagine, eu vou encontrar com Jesus. O que é que ele vai dizer de mim? O que é que ele vai falar para mim? Ele vai ver todos os meus erros, as minhas quedas, as minhas culpas. Mas ela vai. E quando ela entra assim, Jesus estava na casa de Simão Pedro. Ela entra. Jesus está sentado, aguardando. E ela entra e Jesus diz: Maria. Ela se espanta. Jesus, o senhor conhece meu nome? Sim, Maria. Eu conheço todas as ovelhas do meu rebanho. Mas o senhor sabe quem eu sou? O senhor sabe todos os meus erros, imperfeições, as minhas quedas, as minhas culpas. E Jesus oferece a ela uma das respostas mais terapêuticas que, na minha insignificância, eu consigo observar. Ele diz para ela: Maria, não me importa quem tu és. Me importa quem tu podes vir a ser. Me importa o que você vai fazer quando sair daqui. Me importa na pessoa que você quer se tornar. Então, é olhar para si, reconhecer os nossos pontos vulneráveis, entender que somos humanos, compreender, mas não se acomodar com isto. Eu sou um projeto divino em construção. E Jesus é o autor desse projeto. É o arquiteto. É o mestre e amigo que está modelando a cada um de nós. E que nos trouxe esse congresso. Para que a gente olhe as nossas trevas, mas não se apegue a elas. Não façamos dela motivo para continuar os mesmos. De sermos os mesmos e vivemos como temos vivido há encarnações e encarnações. Nós estamos em tempos urgentes de construção do homem novo.
de olhar para dentro de si, enxergar o mendigo que está dentro de si, enxergar o pobre que está dentro de si e alimentá-lo de amor. Nosso esforço de renovação, de fazer brilhar dentro de nós a luz. Mas não existe luz sem trevas. Os santos também foram os pecadores que nunca desistiram. Não desistamos do amor. Não desistamos desse projeto que estamos construindo. E o congresso deve servir para nós, para aumentar a chama desse ideal de não ser perfeito, mas de ser uma pessoa melhor. E ser uma pessoa melhor é ser alguém capaz de cuidar de si com amor, cuidar dessa criança interior, nutri-la de amor, para que possamos caminhar na direção do bem e da luz. Que a gente possa sair daqui, desse congresso, menos obsedado. Um beijo no coração de todos.